Salve, salve galera! Alô, você ligado aqui no canal Mestre dos Magos Alvinegro. Estou aqui do lado do meu amigo aí, aniversariante do mês, Kleber Carequinha de Ouro, né? Te dando de novo os parabéns. Obrigado, mestre. 82 anos. Você aumentou 10 anos assim. Aumentei, né? Assim daqui a pouco eu vou pro HPS. Uai. Mas tá bom, Mas é melhor falar que você tá com 82, pessoal velha, mulherada. Pô, você tá top, hein? Tá inteiro para 82, Não né? é? Só falta morrer. Jogada de marketing. É lógico, com certeza. Esse Kleber. Ô Kleber, um abraço. E antes de falar do Botafogo, quero dizer o seguinte. Ô Kleber, se é Bayer, É bom. é bom. Então tá bom. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, procura o que quer. Tá certo? Galera, um abraço a todo mundo aí, a todos os aniversariantes do grupo do mês de junho. Galera da Jovem Juiz de Fora, TJB Rio, TJB Velha Guarda, a OF Rio, a direção toda. Um abraço também para o amigo aí JB lá em Volta Redonda, o nosso compadre Washington, né? Que ficou revoltado aí, mas falou que nós temos time. E a galera toda aí, esperamos que esteja tudo normal. Kleber, quero falar de ontem. O Botafogo no tempo normal, minha opinião, não quis jogar, ficou retrancado numa formação onde o burro do Paiva, vou chegar falando assim, né? Tem uns que ainda gostam dele. Escalou uma forma, mas o modo de jogar foi outra. O time se acovardou o tempo todo, queria o quê? Na minha opinião, ir para os pênaltis. Minha opinião. Mas montou uma equipe que, ao invés de pressionar o Palmeiras, no campo do Palmeiras, foi impressionado, massacrado o tempo todo pelo Palmeiras e só começou a querer demonstrar futebol no início da prorrogação. Isso é a minha opinião. Queria saber de você, parte por parte. Ô mestre, eu concordo com o que você falou. Eu vou fazer um complemento de tudo que você falou. Eu sempre falei que este Paiva é fraco, muito fraco. É um treinador que observa muito pouco, é um treinador que tecnicamente, taticamente não tem qualidade nenhuma. Enfim, é um treinador segunda divisão para lá. O Arthur já não vem jogando há muito tempo. Ele não tira o Arthur. Botafogo não tem outro? Tem. Botafogo tem um elenco excelente. Inclusive com essa meninada nova que chegou. Com certeza. Outra coisa, ele não põe o Danilo Barbosa para jogar na hora que tem que pôr. E ontem cismou de jogar com 3 volantes. Que absurdo! O Botafogo jogou o tempo todo com medo do Palmeiras, não querendo levar. Se acovardou. Acovardou, com certeza. Preferiu ser eliminado, não sofrendo gol no tempo normal, minha opinião, de que partir para o ataque. Teve momentos que eu pensei no Botafogo de 2023, onde se acovardou com o Palmeiras em uma das falhas que teve o Marlon Freitas, o pisca-pisca lá, né? Lembra disso? Lembro. Dando aquele pisca no gol do Palmeiras, beleza. E ontem eu vi o quê? Se eu não esteja enganado, a bola passou pelo Barbosão e houve
desvio ou não, ou como eu posso dizer a você, uma cobertura mal feita do Marlon Freitas, do qual atrapalhou o John a fazer defesa. Foi exatamente isso. Inclusive a bola bateu no Barbosa, assim. No Barbosa ou no... Não, foi no Barbosa. Barbosa, né? Entrou. Não, Barbosa não. Barbosa foi o primeiro lance. No segundo foi com o Marlon Freitas, então. O Marlon Freitas perdeu, chutou, o Paulinho chutou, bateu no Barbosa e entrou. Ah, tá. Então tá aí para ver o lance. Os dois ali e acabou combinando. Pois bem, a sua análise com a minha tá totalmente igual. Exato. Mas eu vou além. O treinador monta uma equipe que até então a gente acha que vamos vencer o jogo, vai para cima. Ele demora a tirar no segundo tempo e quando ele vai tirar, ele se perde e quem vai colocar em campo e quem vai sair. A leitura de jogo dele é muito fraca e ele, para entender que o jogador é substituível, ele não substitui. Ele é um treinador fraco, ele não é um visionário, ele não é um treinador visionário. Ele tem que estudar como é o comportamento do outro time para saber como é que ele vai fazer com o dele. Então, por exemplo, o Arthur, o Arthur era para ter não tirado, está jogando. Não está jogando. Ou o primeiro tempo e vir com o outro no segundo, ele não tira. Então é um cara que não tem leitura de jogo, ele não é visionário, ele cisma de escalar, coloca, ele é um burro com sorte. Burro com sócio. Com sorte. Burro com sorte. Com sorte. E ele sendo esse burro com sorte, às vezes se dá bem e a maioria das vezes se dá mal. Exatamente. E é o que está acontecendo. O texto, como é teimoso demais, eu não vou culpar só o treinador, não. O culpado disso tudo é o texto. Fez aquela palhaçada toda no final do ano, até abril, até meados de abril, falando que o ano do Botafogo seria abril, deixa passar todo mundo. Para mim, ele já tinha acordado com o treinador Paiva para ser o treinador e pronto, que não tem uma lógica. O dono do ASAF entrevistar 10, 15, 20, 100 treinadores e não contratar nenhum. Quem quer vir, ele não contrata. É um problema muito sério. O Textor tem que tomar cuidado porque ele já fundou com o Lyon. Ele não tem que achar que ele tem um clube, ele pode ficar tendo lucros absurdos e fazendo um montão de bobagem. Ele cismou que treinador tem que ser só português. Então, vai ser outro problema sério. Isso é psicopatia. Isso não é uma coisa normal da cabeça de uma pessoa. Tem que ser português, tem que ser português. Isso é um problema muito sério. E, igual você falou, concordo. Esse Paiva já estava tratado antes dos 50 e quase 60 dias que ficou sem técnico. Ele já estava palavrado com o Paiva há muito tempo. Ele foi fantasia. E outra, ele vendeu o Crystal Palace. Ele toma muito cuidado, porque eu não acho que o Texto tem condição de ter 4 times. 2 eu acredito que sim, mas 4 eu não acredito não. Não, ele está com o Monebeck aí, não consegue vender, está querendo comprar um clube na Espanha e aí vai. Isso é um problema, Marcelo, isso é um problema muito sério, porque se ele está montando uma empresa para ficar vendendo, comprando e vendendo jogador, comprando e vendendo clube, só visa lucro, ele vai ter problema no futuro, porque ele não vai ficar nem com um nem com o outro. Quem vai ganhar título? Não, e o pior disso tudo, o fisco nacional. E lá fora vai pegar ele. Pois é, eu acredito
que se continuar nessa toada, sabe o que vai acontecer? Está sujeito, surgiu uma lei no Brasil que o cara só pode ter 2 clubes no mundo, um no exterior e um aqui dentro. Vai chegar a esse ponto, porque ele vai ficar usando o Botafogo, ele agora disse que vai ficar por conta do Botafogo, vai dedicar mais ao Botafogo. Claro. Porque ele viu que o Botafogo é rentável. É rentável, ele vai conseguir craques aqui, bons jogadores, vai ganhar dinheiro com o Botafogo. Não sou contra ele ganhar, é natural, porque ele é um homem de negócio, mas peraí, ele tem que pensar que tem um clube e tem um torcedor apaixonado. Isso é complicado. Não precisa ganhar título todo ano, mas de 2 em 2 anos, ganhando na Copa do Brasil, ganhando no Brasileirão. E outra coisa também, título é dinheiro. Quanto que ele não ganhou jogando esse Mundial? Até a última vez que eu fiquei sabendo, 187 ou 147 Eu vou te falar, o dinheiro que ele ganhou com esse Mundial, dá para ele, já é o dinheiro do brasileiro todinho. Exato, exatamente. Então é preciso, outra coisa também, ele, por exemplo, faz um time, faz um elenco, em 6 meses, 3 meses já está vendendo. Quer dizer, o Botafogo não cria, o jogador não cria raiz dentro do clube. Igual o Igor Jesus, mal chegou, já está indo embora. Chegou de graça, né? E vai vender por uma grana absurda. O Jair mal estreou, já está sendo vendido. Cuiabano, a mesma coisa. Tem um outro jogador, que eu não me lembro o nome, que não está 6 meses no clube e tá para vender ele. Ontem, assistindo o jogo, falaram comigo assim, lá na Caverna do Dragão: ô mestre, eu não entendo porque está insistindo com o Newton. Eu expliquei ele. A bola da vez vai ser o Newton a ser vendido, vai arrumar uma grana. O que ele fez com o Matheus Nascimento, mandando para os Estados Unidos, era para ver se ele desenvolvesse lá e faturar com o próprio clube lá. Mas como que eu já estou sabendo, o clube quer devolver ele. Nem nos Estados Unidos o Paspalho, chama ele assim, do Matheus serve. Não, o Matheus Nascimento é um playboyzinho que agora está vivendo as custas do futebol sem precisar de jogar, porque ele é horrível. Ele é claro. Para mim, é a Cinderela da vez. O jogador, se for bom, joga em qualquer lugar. E o Patrick de Paula? Patrick de Paula? A fria que ele entrou. Será que esse homem não viu que estava entrando numa fria? Não, ele não viu. O scout do Botafogo, que acabou induzindo ele ao erro, induziu nós torcedores, a própria imprensa. A imprensa que até então, não vou culpar a imprensa, até então o Patrick de Paula era aquele Patrick de Paula. Todo mundo em cima dele era como fosse o Messi, Ronaldinho, Romário. Pois é. Estou dizendo entre aspas, o Patrick de Paula na época de Palmeiras, até ser negociado com o Botafogo. Foi negociado com o Botafogo e salta aqui o Botafogo, a maior contratação do Botafogo nos últimos 100 anos. Beleza, parabéns. Mas quanto tempo que o Patrick está lá? Há 2 anos ou 3, né? Desde que a SAF foi feita. Há quanto tempo que o Patrick não demonstrou um futebol adequado? Nada. Mas é muito simples. Se a Leila Pereira resolveu vender, porque ela já sabia que ele não tinha futuro. Claro, é ela. Que scout é esse? Como é scout? Scout tem que ser bem burrinho. Mulher vai vender um craque, ainda mais menino novo. Porque o Abel deve ter falado, vende, sai fora porque não tem futuro. Claro que o Abel falou. Com certeza. E vou te falar mais, o scout não está mais no Botafogo. E com isso aí, quem não te diz, quem não me prove que o scout do Botafogo na época recebeu por fora
Pois a gente falar isso é difícil, mas o cara fazer um papel desse, por Leila Pereira, o texto, coitado, de repente nem sabia mesmo, ele foi na água do cara. Foi, com certeza. Eu acho assim, o texto tem que tomar cuidado com esse negócio de ficar comprando jogador, depois vendendo jogador. Clube não sobrevive sem título. Tudo bem, se não ganhar nada esse ano, tá bom. Se ganhar um título de 2 em 2 anos, é o ideal. A torcida quer título. O que faz a torcida crescer um clube é com títulos. Você sabia que o Botafogo chegou à 8ª maior torcida do Brasil? Já. Está na frente do Fluminense? Claro, vai ser por causa de quê? Dos títulos. Agora, digo mais a você. Além do clube viver de títulos, ele tem que viver de renda. Se ele não tiver uma equipe dominante, que a torcida acredita na equipe, o estádio Newton Santos vai virar um estádio municipal aí. Sim. Qualquer. Sim, e o sócio torcedor cai. Vai cair. O texto tem que pôr uma coisa na cabeça dele, ele tem que conciliar, os dois têm que andar junto. Título e faturamento. O que é faturamento? Bilheteria, patrocinador, porque ele tem um patrocinador que é a televisão, ele tem a bilheteria, ele tem o patrocinador da camisa. Tem que ter um marketing muito forte. Ele pode até vender o jogador. Um CEO. Mas não do jeito que ele está querendo. Um CEO aí que demonstre a capacidade que é. Isso olha, nessa parte de divulgação, o Botafogo está forte. Mas na parte administrativa de contratar, eu não tenho mérito para te dar opinião, você não tem, só texto. Eu compro o que eu quero, eu sou dono. Não é assim. Se traz você como treinador, ele tem que te ouvir. Ô Kleber, você agora vai ser o novo treinador. Não vai ser mais o carequinha de ouro. Exatamente. Você vai ser o nosso treinador. O que você quer? Lá atrás, no meio e na frente. Pede que eu trago. Pronto. Não é o texto querer trazer um jogador que você não conhece, a torcida não conhece, ninguém conhece. Eu acho até que ele pode trazer jogador que ninguém conhece, mas ele tem que manter um treinador igual o Abel, está lá no Palmeiras há 4 anos. Eu não sei, ele fala que é o Arthur Jorge fala que é ele. Agora, eu acredito que o texto é um meio munheca. Eu acredito que ele deixou ele embora, contratou esse mais barato, eu trago um técnico mais barato, mas trago jogador de qualidade. Não adianta. Não. O Botafogo precisa ter um treinador igual o Guardiola e outros mais, fica anos no clube. Um ano não ganhou um título, beleza, mas ganha no outro, você entendeu? Antes do Arthur Jorge, o treinador do Botafogo foi o último Bruno Lage, né? Não, aquele Thiago... Não, um outro português. Bruno Lage. Não. Luiz Castro. Por quê? Até na enquete eu esqueci do Luiz Castro. Por que Luiz Castro saiu? Por que Arthur Jorge saiu? Será que ambos são ambiciosos? Ou o Textor que não quis valorizar? Eu acho que o Textor não quis valorizar. Eu acho que o Teto ele acha assim, que treinador não precisa ser caro, tem que trazer jogador. E o Textor, com essa situação do Lyon, que o Lyon foi rebaixado, ele quer usar agora o Botafogo. A verdade é essa, Marcelo, temos que ser honesto. Tanto que ele falou, agora eu vou cuidar mais do Botafogo, porque ele precisa levantar o Lyon. Claro, ele precisa agora ele viu a burrada que ele fez, e os jogadores lá no Lyon não vão querer ficar no Lyon. O que ele tem que fazer? Ou remaneja ele para o Botafogo, contrata novos jogadores para o Lyon, coloca esses jogadores na galeria do Botafogo,
deu aumento dele, vende, manda o dinheiro pro Lyon. Sim, ele vai usar o Botafogo agora para levantar o Lyon, tá na cara. Vai ser o cara, trampolim. o cara virou e falou assim, agora eu vou cuidar mais da empresa e vou cuidar mais do Botafogo. Vendeu aí pela imprensa 1,4 bilhão, Crystal Palace. É 40% que ele tinha, né? 1,4 bilhão. 200 milhões. É muito dinheiro. Sim, sim. Dá pra você montar um puta time no Brasil, guardar uma grana pra formar jogadores. Ô Marcelo, futuramente os caras vão enxergar que eles podem ter, mesmo por mais bilionário que seja, no máximo dois clubes. Um num país, na Europa, outro na América Latina, nossa... Um na Europa e o outro no resto do mundo. Exatamente. Acabou. Aí dá até para ter, porque são campeonatos diferentes. Né? Mas se existir uma legislação unificada para todos os clubes de futebol, o texto está meio complicado com isso. Por quê? Se a legislação lá fora, francesa, for copiada aqui no Brasil, ele está bem enrascado. Pois é, porque eu te pergunto, mas o cara tem dinheiro para ter 4 clubes, mas como você cuida de 4 clubes? É igual ele falou, agora eu vou cuidar mais da minha empresa e do Botafogo. Vou ficar mais... Por quê? Ele não estava cuidando, era de nada, ele estava comprando e vendendo jogador. Viu a declaração dele ontem, dizendo que vai largar a Eagle com os sócios, do qual eles representam mais que ele a empresa. E cuidando dos 2 clubes já não basta. Então, quero ver. Não, se ele fizer isso, bato palma para ele. Porque o Botafogo é uma mina de dinheiro. Aqui, você vai pegar muitos jogadores aqui sul-americanos, do nosso continente aqui, que parece opção de jogador bom, nível para ir para a Europa. Então, o que ele tem que fazer? Investir, porque o Marcelo investir forte no Botafogo, o mestre, forte, ele pode até investir forte no Lyon, nesses 2 clubes, e ganhar títulos, porque títulos traz dinheiro. Você vê o Real Madrid. Por que o Real Madrid tem dinheiro? Porque ganha título. Título é dinheiro. Título é marketing para o clube. Agora, finalizando isso, da coisa na hora da gente assistir aí, né? Não é secar. Assistir o futebol. O torcedor em si, tirando um pouquinho o pensamento seu, o torcedor em si, digo do botafoguense, vamos ver se você está do meu lado. Não tem nada combinado aqui. O torcedor do Botafogo, tanto apaixonado que só assiste Botafogo. Nós, torcedores, temos que o quê? Torcer para o nosso clube, assistir o jogo, assistir os adversários e analisar o que nós temos de errado com o time que está do outro lado lá, apresentando um bom futebol, uma administração diferente. Não, o torcedor só quer crucificar os jogadores nossos, que é isso, que é aquilo, sendo que para nós está tudo normal, e crucifica o outro. E já vi torcedor dizendo que tem jogadores de Flamengo e Palmeiras que foi, como eu digo para você, oferecido ao Botafogo, ao Textor. A torcida invadiu as redes sociais do Textor para ele não comprar os 2 jogadores. Não sei quem são, era do Palmeiras e do Flamengo. E poderia ser um jogador de um nível médio para alto ou para a categoria de base. Ô mestre, eu concordo com você. Tem que ver futebol. Para você falar do time do Botafogo, do técnico Botafogo,
do texto, você tem que ver como jogam os outros clubes e como estão a administração de outros clubes. Claro, O Atlético Mineiro, eu estou acompanhando, o Atlético Mineiro está arrumando uma empresa para entrar de sócio. O Atlético Mineiro deve mais de 2 bilhões. E o Júlio Santos, o Botafogo quis bancar a volta dele. Sendo que até então, eu acho que nenhuma parcela foi paga. Por que não falta? Ele disse que ele saiu pela porta da frente, quem está pela porta da frente do Botafogo. E no momento ele está bem no Atlético. Será que ele e o Hulk são os únicos que estão recebendo? E uma outra, vou falar do Botafogo, não sei se você viu ontem. O Savarino está jogando errado. Ele está matando o Savarino numa posição totalmente diferente e está chateado. Ou ele recebeu a proposta, porque o rendimento do Savarino não é aquele Savarino do início do estadual, no início brasileiro, na Libertadores. Aquele Savarino de 2 campeonatos. É. Ô Mestre, deixa eu só completando o negócio dos clubes. O Cruzeiro, por exemplo, o Pedrinho já reclamou que fez um péssimo negócio. Enfim, o Atlético buscando investidores porque deve muito. Claro. De 600 milhões. O Botafogo não está nessa situação. Agora, eu não queria o Júnior Santos de volta, não. Pediu para ir embora por causa de aumento de salário, deixa ele ficar por lá. O time do Botafogo é bom, o Botafogo tem elenco. O Botafogo não tem treinador. É. Agora você estava falando o que aí? Sobre o... falei tanta coisa. Pois é, você estava falando sobre O falei do a Savarino. volta o Savarino, por exemplo, não está jogando... alguma coisa está acontecendo, porque esse técnico ele não sabe o que ele quer. Esse técnico não tem visão de jogo, esse técnico é fraco, ele não tem leitura de jogo, ele não tem nada de bom, esse técnico. Nada de bom. A gente fala não é como pessoa, é como técnico. Ele é horroroso, enfim. Eu acho que a gente tem que estar satisfeito com o Botafogo, eu não estou insatisfeito. Eu só fiquei triste, foi a forma com que o Botafogo perdeu ontem. Porque podia ter ido nas quartas de final. Perdeu 75 milhões. O Botafogo venceu 2 partidas, empatou uma e perdeu uma. Exatamente. E outra... No tempo normal de jogo, vencemos 2 na fase de classificação. Sim, perdemos uma e perdemos uma. Ganhamos 2 e perdeu uma. Na fase eliminatória, empatamos. Assim. Tem torcedor que fala que nós perdemos. Não. Empatamos, sofremos 2 gols. Sim, e outra coisa, quanto o Atlético de Madrid podia ter empate, pelo menos sair com empate. O treinador é muito ruim e ele não tira o Arthur. E te digo mais, com o Atlético de Madrid, a derrota que tivemos para o Atlético, era a chance da gente se classificar em primeiro, pegar o Inter Miami, aí aconteceria o quê? Palmeiras ia pegar o PSG. Não, parece que houve algum gatilho, alguma mala branca, mala preta, alguma coisa aconteceu, porque houve uma reviravolta. Não quero acreditar nisso. Mas eu acho que não houve nada, não. O problema todo mesmo... O problema é o treinador. Renato Paiva. Então agora a gente tem que esquecer ontem. Passou. E nenhum time brasileiro... Não, e outra coisa, quem veste essa camisa nossa tem que estar orgulhoso, porque somos os atuais campeões brasileiro e da Libertadores. Sim, até então, o restante dos clubes brasileiros, que é a nossa conquista, não é isso? Certo. E outra coisa também, eu acho que a cada ano vai haver uma evolução dentro do clube. Quer dizer, 2026 vai vir mais forte, o texto vai parar para pensar, ele vai ver que treinador tem que ser treinador de ponta mesmo, não adianta trazer esse meia-boca de 800 mil por mês. Treinador de ponta é 1,5 milhão. Esse é treinador Quer de ponta. trazer? Traz. Exato. E o que ele pode fazer? Ele pode combinar com o treinador, o seguinte: o ano que não for campeão, beleza, mas o outro sim, pelo menos, de 2 em 2 anos, ganha uma Copa do Brasil,
depois ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, porque o texto fala que quer o Botafogo no top 3, mas com esse treinador não vai chegar no top 3 não. Nós vamos ficar ali meio de tabela. Agora finalizar geral, certo? Já está dando 30 minutos de live. Passa rápido. Passa, muito rápido. Hein? Muito rápido. Um abraço aí desse de ônibus agora, um motorista que me conhece como Mestre dos Marcos, né? Flamenguista, que ele viu e ficou doido. Falei, a honra, eu como flamenguista, descer com você. Marildo, um abraço aí, saudações alvinegras, né? Mas eu brinquei contigo, 3-1 hoje, fora o baile e outra. Se é Bayern, É bom. é bom. Ó, um abraço a todo mundo, a todos a sintonia, você, Kleber. Um abraço a todos. Foi um pouco mais longo hoje a nossa live, né, ô mestre? Mas falamos bem do Botafogo, mas bola para frente, que o texto abre a mente, manda esse técnico embora, como pessoa, não como técnico, e tudo de bom para todo mundo. Fiquei afastado um pouquinho que eu se previno, hein? Dengue, peguei dengue, ao mesmo tempo peguei novamente Covid. Não acabou o Covid não, hein? Tô com a dor no ombro aqui até hoje, como se fosse sequela, né? Mas essa dor vai acabar agora mesmo, que nós vamos saborear aquele vinho seco com queijinho, Nossa, uma água mineral gasosa. E esperar o jogo do Flamengo. Tem remedinho? O remédio? Não precisa de remédio, não. O remédio nosso é um vinho, mestre. Então... é o remédio. O remédio? Um remedinho daquele jeito assim, que eu digo, geladinho. Exatamente. Ao ponto? Ao ponto. Tá bom. Então, pra você aí, se é Bayern... É bom. Então, ó, vitória da guerra, me acompanhe, que sucesso. E digo para você o seguinte: quem não sabe absorver uma derrota, jamais vai saber o sabor de uma vitória. Tá certo?